Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um discurso, tá? Falando alguma coisa bastante importante para você, tá? A respeito de como você acabar com o esquerdismo, conservadorismo, liberalismo e feminismo, tá? Eu já falei para você várias vezes, tá? Que uma das metas, tá? Desses 4 grupos que eu falei, tá? Só quem fala para você sou eu, e eu já falei milhares de vezes. Que uma das metas desses grupos, tá? Desses 4 grupos é o quê? É eles criarem uma grande manjação de rola, tá? Em cima de homens, tá? Uma censura tremenda em cima de homens, tá? E transformar toda mulher numa piranha, você consegue entender? Toda mulher uma piranha, tá? E todo um homem um babaca, você consegue entender? E a questão da manjação de rola. Aí eu falei para você várias vezes que a questão da peidofilia, tá? É realmente, tá? A batalha, a luta mesmo, poderosa mesmo, para você acabar com eles. Porque com a questão da peidofilia, você derruba os liberalistas, derruba os conservadores, derruba os esquerdistas e os feministas. Ok? Com a questão da peidofilia. Você joga por terra o feminismo, você joga por terra a manjação. Ó, você vai jogar por terra as piranhagens do feminismo, a hipocrisia manjarrolau e putista, tá? Dos liberalistas, tá? Você vai jogar por terra o conservadorismo, que é a manjação de rola, tá? E você vai jogar por terra o feminismo, tá? Ok? O esquerdismo, tá? Que é o quê? É toda mulher uma piranha mesmo, tá? E todo homem um babaca. Você consegue entender? Você vai derrubar essas 4 facções, tá? Criminosas, que na verdade são 2, tá? Ok? E aí eu quero falar para você o seguinte: a moda agora, tá? É a degradação do casamento. Você consegue entender? Só que você tem que entender, como eu já expliquei, os conservadores, eles têm o casamento da mesma forma que os esquerdistas também têm. Não é diferente que os conservadores, só quem mostra sou eu. Não é diferente que os esquerdistas têm o casamento. O casamento funciona para os esquerdistas, tá? Da mesma forma que funciona com os conservadores. Eu citei vários exemplos de pessoas, até mesmo pessoas muito famosas, americanas, tá? São casados, mas são esquerdistas. Vou dar o exemplo de um para você. A Hillary Clinton. Ela é uma política que representa todo o esquerdismo dos Estados Unidos e parte da América, inclusive. Não é verdade? Ela é casada com o mesmo cara por anos e anos. Ela provavelmente nunca se queixou disso daí. Mas ela é uma progressista, ela é uma esquerdista. Consegue entender? Ok? Então, você já entendeu que o casamento ele é usado pelos conservadores e os esquerdistas. E a moda, tá? A modinha é a degradação, o uso do casamento como uma forma de controlar, tá? Uma forma de controlar, e a questão de ser solteiro como uma degradação mesmo, não diretamente ao casamento, porque os conservadores eles vão fazer a doutrina do casamento. Poxa, Jorge, eu ainda não consegui entender realmente qual é a linha que você quer caminhar dentro dessa situação, qual é o ponto de vista. Graças a Deus que você não entendeu, porque isso é segredo que eu não vou falar. O que eu quero falar para você é o seguinte: estou invocando bem forte aqui, ainda não entendi qual é a sua linha de raciocínio nisso assim. Eu nunca revelei e nem vou revelar. Está completamente selado para mim, graças a Deus. Eu estou mostrando para você o que esse grupo de impostores estão fazendo para manipular você. Casamento conservador, casamento esquerdista. Mulher piranha, homem babaca, esquerdista. Mulher piranha, homem solteirão, conservador. As 2 coisas funcionando. Consegue entender? Porque o objetivo deles é jogar o quê? Jogar progressismo. É os esquerdistas, os liberalistas. Você consegue entender? Eu cheguei a falar para você uma coisa que ninguém nunca falou, que uma das coisas que os conservadores mais têm raiva mesmo é do Karl Marx, consegue entender? Os conservadores odeiam Karl Marx. Por quê? Porque eles querem um progressismo para eles, consegue entender? Eles querem um marxismo que seja adaptado para os conservadores. É interessante, isso não existe. Existe o liberalismo. O liberalismo é o marxismo conservador, ok?
Consegue entender? Ok? Então é isso daí, tá? É com isso que esses impostores... Tira esse cu do meu olho, filha da puta. Se você encostasse a bunda no meu olho, na minha... te arrombava o seu olho com uma porrada no meio da sua cara. Preste atenção. Poxa, Jorge, qual é a linha que você caminha no meio dessa situação toda? Eu caminho acima disso daí, ó. Eu caminho acima disso daí. Eu passo por cima disso daí. Ninguém nunca mais vai querer praticar isso daí. O que eu quero falar para você é o seguinte, eu estou promovendo algo, tá? Preste atenção, eu estou promovendo algo para acabar com isso daí. Consegue entender? O que eu estou promovendo não vai se encaixar nenhum conservador, não vai se encaixar nenhum esquerdista, não vai se encaixar nenhum feminista, não vai se encaixar nenhum liberalista. Você consegue entender? Um indivíduo que encosta o cu no olho dos outros, eu vou mandar matar isso daí. Eu vou fechar um acordo, tá? Eu vou estar sempre trabalhando para fechar acordos internacionais, tá? Com qualquer país desse mundo que queira selar essas práticas de magia negra para matar tudo isso daí que pratica isso daí. O indivíduo que praticar magia negra no olho dos outros vai descobrir quem é esse indivíduo, vai rasgar o olho dele milhares de vezes, vai mostrar a cara dele com o olho rasgado para ele servir de testemunho para outra pessoa. Vai soltar esse indivíduo vivo e vai falar para ele assim, ó, faz uma retaliação para a gente arrancar pedaços da sua carne e soltar você outra vez. Consegue entender? Ou seja, cada vez que você encostou o cu no seu olho, você vai ter o seu olho rasgado com uma navalha. Você vai servir de testemunho para as outras pessoas. E quando você fizer uma retaliação, a gente vai cortar pedaços da sua carne e soltar você vivo para ver o que você vai fazer. E quem retalhar por você vai ter pedaços de carne cortados junto com você. Consegue entender? Ok? Então, eu quero falar para você derrubar o conservadorismo. Poxa, mas os conservadores estão dando casamento e putagem de mulher. Não pode conviver as duas coisas juntas. Pode sim, Jorge. De um lado se faz a putagem de mulher e do outro se faz o conservadorismo. Não dá, não. Me explica. Se eu explicar, eu vou revelar o segredo, mas não dá mesmo para fazer. Vão matar os filhos de vocês e vão foder as noras de vocês. Eu quero falar para você, tá? Que esses indivíduos, tá, são pilantras, você consegue entender? Eles estão colocando para você coisas para você achar interessante e para você se satisfazer com isso daí. Eles vão matar os filhos de vocês e foder as noras de vocês. Você consegue entender? Vou colocar o último exemplo. Imagine que um indivíduo roubou por anos e anos um dono de uma empresa e outros funcionários. Ele roubou por anos e anos, ele destruiu aquela empresa todinha com roubo. Mas ninguém sabia. Até o dia que alguém descobre o que aquele indivíduo fez. Você deixaria esse indivíduo trabalhando mais um ano na sua empresa, quando ele chegar para você e falar assim, olha, nós erramos, que nem o Leandro Carnal falou, e que nem provavelmente o Danilo Gentili já falou, sim. Provavelmente os pastores, olha, nós erramos por muitos anos. Você deixaria ele trabalhando mais um ano? Olha, eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer mais e vou... A gente, ó, no esquerdismo, progressismo e casamento. No liberalismo, é putagem de mulher, homens babacas, homens solteiros, fudendo mulheres de vez em quando, e mulheres fudendo também, e o casamento. Olha que coisa boa. Deixa de ser babaca, entendeu? Você pode derrubar tudo isso hoje, entendeu? São 1 trilhão, só o YouTube, tá? É 1 trilhão de visualizações de satanistas, tá? Para encher o cu de satanistas para destruir o que é seu. E a Microsoft? Vou falar sobre a Microsoft. A Microsoft, quando coloca imagens de países na sua tela de bloqueio, eles estão dizendo para você isso assim, ó. Você está vendo esse país aí? Ah, sim, sim. A gente tira de você tudo que você... A gente tira de você... Neste país aí, tudo de você. A gente pode boicotar você em todos os países. A gente manda nesses países e manda em você. É isso daí que eles estão dizendo quando eles colocam a imagem. Estados Unidos, França, Inglaterra. A gente tem os maiores impérios vigiando você, fazendo boicotes contra você, roubando você, e você vai ter que aceitar. É isso daí que eles estão dizendo para você. Acaba com isso daí, ok? Cada vez que você ligar um aparelho Microsoft, tem que ser para denunciar a Microsoft. Cada vez que você usou uma rede social do YouTube, é para falar mal do YouTube, ok? Isso daí é uma quadrilha, você consegue entender? Ok? Eu já falei, o YouTube é uma quadrilha, é para você falar mal disso daí, ok?
Você entendeu? O que esses indivíduos querem é o que eu acabei de falar. É interessante que esse pessoal tem se posicionado bastante com conservadores. Os esquerdistas têm falado de conservadorismo, né? E os liberalistas estão falando de mulher solteira, né? De solteirismo. É porque eles estão vendo que eu tenho falado a respeito dessas coisas. Desde que eu comecei a falar, só quem fala essas coisas sou eu. Você consegue entender? Acaba com esses indivíduos, entendeu? Tira esses vagabundos daí, entendeu? Ok? E eu quero falar que em tudo isso, casamento, né? Casamento esquisito, Deus. Agora eu quero falar, você provavelmente, você tem algum tipo de reverência a Deus? É claro que muita gente fala em Deus, tá? Até bandido fala em Deus, cara. Bandido fala de Deus. No outro dia estava aqui um indivíduo colocando um funk aqui, o cara falando de Deus. Chega a dar nojo de ouvir um indivíduo que está roubando, destruindo o que é dos outros, espionando e praticando satanismo, falando de Deus. Consegue entender? Até bandido fala de Deus. Consegue entender? Todo mundo sabe que Deus existe. Consegue. Até um indivíduo que é satanista sabe que Deus existe, tá? E até um indivíduo que é ateu, tá? Tem pessoas que são ateus, tá? Justamente porque eles sabem que Deus existe. Não, eu sou ateu. Eu não quero acreditar em Deus, tá? Consegue entender? Aí eu vou falar para você. Deus está sendo extremamente desrespeitado por tudo isso daí, tá? Eu quero falar para você que, falando de Deus, tá? Esquerdista, conservadores, liberalista e feminista. Deus está sendo completamente desrespeitado, tá? Eu sei muito bem, tá? Que quando eles falam de Deus, tá? É só para fazer eleitorado, tá? Para eles pegarem a parte religiosa da sociedade. Ó, 50% da sociedade é religiosa. Desses 50% aí, 50% de pessoas têm algum tipo de religião, consegue entender? Desenvolvem algum tipo de religião. E eles têm que falar de Deus, tá? Deus tem que, olha, Deus, né? Até o Lula falava de Deus, ó. Lula agora, tá? Ele está fazendo discursos anti-Deus, tá? Os esquerdistas estão querendo fazer discurso, estão fazendo discurso anti-Deus, tá? E os liberalistas também. Eu não mostrei aquele indivíduo Rafinha Bastos? O Rafinha Bastos, quando fala de liberalismo, adultério de mulher e homem babaca, ele está falando diretamente contra Deus. Se você não percebeu, tá? O objetivo dele é falar diretamente contra Deus, tá? Ok? E o Leandro Carnal também. Esses dois eu te afirmo aqui que o objetivo deles é falar contra Deus. E o Danilo Gentili é o quê? É fazer uma mediação entre pessoas que desrespeitam descaradamente a Deus, tá? E dar para esses indivíduos o que eles querem, tá? Para ele poder ter esse monte de filha da puta a favor dele. E no caso, está destruindo o que é dos outros, como eu estou mostrando que ele está atacando o que é meu. Consegue entender? Ok? Esses caras, tá? Se você tem algum tipo de reverência, ou você considera, vou colocar a sua maneira, tá? Se você pensa alguma coisa a respeito de Deus, tá? Você entenda logo que esses indivíduos pensam a respeito de Deus, eles consideram Deus uma grande pedra de tropeço, tá? No caminho deles, tá? Ok?